tudo, obrigado por nos receber aqui na sua residência, né? Esse é um projeto nosso da memória de IFCH, enfim, fazer todo o histórico dos seus professores, enfim, que estão aposentados. Bom, para iniciar, eu queria que o senhor nos contasse um pouco sobre a sua trajetória de vida, né? Sobre a sua infância, formação, origem familiar. Bom, eu gostaria de iniciar te parabenizando por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante desenvolver ou criar uma memória de um curso que para mim é muito caro, foi muito importante na minha vida. Então, eu acho que essa iniciativa está de parabéns. Em relação ao início da minha vida, o início da minha vida, por assim dizer, eu sou equatoriano, mas com 8 anos eu saí do meu país e fui morar nos Estados Unidos, né? Onde eu fiz o ensino médio, fiz os primeiros anos da universidade, depois fiz o meu mestrado e doutorado, né? A minha área de especialização é política comparada na América Latina, né? E minha subespecialização são métodos quantitativos, né? Especificamente o uso da estatística nas ciências sociais. Após eu ter me formado, eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade de San Diego, em Los Angeles, né? Mas fiquei pouquíssimo tempo porque enquanto eu estava estudando nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado, conheci uma brasileira que acabou se tornando a minha esposa. E depois que nós nos formamos, ela voltou para o Brasil para se desligar da universidade. Na época ela era professora universitária da Faculdade de Educação. E ela voltaria para se desligar e retornar comigo para os Estados Unidos, para ficarmos em San Diego. Só que nesse meio tempo, quando ela esteve aqui, houve uma oportunidade, abriu uma vaga de um professor norte-americano que trabalhava com métodos quantitativos e que, por razões pessoais, teve que voltar para os Estados Unidos. Então, se criou uma necessidade de contratar um professor com conhecimento de métodos formais, estatísticos aplicados à ciência política. E como essa era a minha formação, né, na época o diretor do instituto era o professor Fachin, ficou sabendo que a minha esposa tinha casado com um cientista político com essa formação e fez o convite para vir aqui no Brasil, na universidade, né? Nunca imaginei que eu viria para o Brasil, mas vim para cá em 1979 como professor visitante, né? E após 4 anos eu fiz concurso por um convite do programa e me tornei professor permanente. Isso na faculdade de educação, no primeiro momento, não? Não. Direto, é que na época o diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas era o professor Fachin. Sim. Mas ele era um educador, que depois ele voltou para a Faculdade de Educação. Sim. Todo o tempo eu estive vinculado ao Departamento de Ciência Política. Voltando um pouquinho, então tu te transferes para os Estados Unidos, do Equador para os Estados Unidos, com 9 anos, é isso? 8 anos. 8 anos. Com a família ou...? Não, na verdade eu fui... Meu pai na época trabalhava na Colômbia, ele é engenheiro, né? E na época das férias escolares, eu tinha uma irmã que estava estudando nos Estados Unidos, e aí ele me mandou por 2 semanas, né, para passar férias com ela e acabei ficando mais de 30 anos lá. Sim. O seu pai, teu pai era engenheiro e a tua mãe? A minha mãe é dona de casa. Dona de casa. Tá. E eles permaneceram morando Sim, eles permaneceram morando no Equador, mas eles visitavam frequentemente os Estados Unidos. Né? Então todo o teu ensino médio foi no... Tudo nos Estados Unidos. A minha experiência em termos de educação formal foi nos Estados Unidos, né? Que foi uma experiência muito interessante depois de ter vindo para o Brasil, porque me permitiu ver a importância de estudos de natureza comparada, principalmente no que diz respeito
a cultura política e socialização política. E a tua graduação também foi... A minha graduação toda ela foi, minha graduação foi no Miami-Dade Junior College, em Miami. Meu bachelor foi na Florida International University, tudo na Flórida. Sim. Mestrado na Florida State University e posteriormente doutorado também na Florida State University. E aí, então, tu conheces a Ruth lá no San Diego? Não, conheço a Ruth quando ela está fazendo doutorado na Florida State University. Sim. E a partir daí que tu faz a conexão com o Brasil, né? Sim, a partir do primeiro que faço a conexão com ela. Sim. Sim. E na época ela era bolsista da CAPES, fazendo doutorado, né, nos Estados Unidos. E aí nós casamos e quando terminamos ela tinha que voltar para o Brasil. Mas ela voltou, como já disse anteriormente, com o objetivo de se desvincular da URGS, né, e voltar comigo, voltar para San Diego, onde eu já estava dando aula. Bom, a minha segunda questão, mais ou menos tu já respondeu, como é que se deu a tua vinda para o Brasil, né? E em que circunstância que tu começas a lecionar na URGS, né? Então... Bom, como já disse rapidamente, mas sintetizando, né, eu tive o convite do programa de Ciência Política. Na época o coordenador era o professor Ferraz, né, e através desse convite, junto com o professor Fachin, então eu acabei indo para o Brasil e eu posso, de maneira sincera, dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então o Ferraz era o coordenador do PPG Esquiano? Na 79. 79. 79. Ele era o coordenador do programa. Como é que tu te tornas assim um cientista político, né? E a partir de que momento tu começa a te interessar pelas ciências sociais e pelas humanidades? Né? Bom, eu sempre tive, vamos dizer assim, uma inclinação para as ciências humanas, né? Nos Estados Unidos, na época que eu morei lá, era uma época onde a discriminação racial, discriminação social, né, era muito acentuada, e despertou em mim o objetivo de tentar entender por que da existência desses comportamentos e de que maneira, principalmente, isso aí estava afetando os imigrantes nos Estados Unidos. Sim. Aí comecei no college, que se denomina, trabalhando com ciências sociais de maneira geral. Né? E na medida em que eu desenvolvia esse curso, conheci um professor de Porto Rico, né, o professor Aybar, que foi meu professor de ciência, o primeiro professor de ciência política que eu tive. E ele foi, vamos dizer assim, a inspiração, né, em função das suas aulas, que eram muito interessantes, muito contundentes. Né? Então ele, vamos dizer assim, me inspirou no sentido de seguir no campo da ciência política. Aí depois eu fui para a Florida State University para fazer mestrado, e meu mestrado foi na área de relações internacionais. O mestrado foi mestrado de relações internacionais, com uma orientação quantitativa. Aí o meu professor era um professor especialista no Oriente Médio, né? E isso no mestrado despertou, portanto, a ideia de querer comparar diferentes sistemas políticos, né, no mundo. Então isso me levou para fazer o doutorado em política comparada, né, onde eu tive a sorte de ter como orientador um discípulo do Gabriel Almond, que é a figura seminal no campo da cultura política, que é o professor Scott Flanagan, que era um especialista em política japonesa, né, mas que ele aceitou me orientar porque também ele tinha um interesse em saber alguma coisa sobre a América Latina. Sim. Então houve uma convergência de interesses, né, de orientador e orientando, que foi muito frutífera, muito produtiva, né, e ele me ajudou muito. Né, e ao mesmo tempo eu fiz paralelamente o curso de estatística, né, aplicada à ciência política especificamente. Quer dizer, daí
desde o início, tanto os temas, o tema, enfim, da área, né, da cultura política, já desde o início da tua formação ali já está presente nos teus interesses. Né? Como eu já disse anteriormente, eu sempre encontrei nos Estados Unidos assim muita discriminação social e discriminação racial. Não especificamente contra mim, porque eu posso dizer que na medida em que eu fui muito cedo para os Estados Unidos, eu internalizei os valores norte-americanos, então não sentia muito essa discriminação, mas que estava muito evidente, né, nas relações sociais. E eu sempre achei que as instituições ou as leis na época nos Estados Unidos, eles não proporcionavam, vamos dizer assim, uma defesa dos interesses desses grupos minoritários. Então eu comecei a me interessar e a estudar, né, o que poderia ser feito indo além das instituições. Né? E aí então encontrei a vertente da cultura política, né, cujo objetivo fundamental é entender como é que se estrutura uma sociedade em termos de valores políticos, né? Como é que as pessoas internalizam normas e valores políticos, né? E de que maneira isso aí poderia, de alguma maneira, nos dar subsídios adicionais para entender como é que uma sociedade ela se desenvolve civicamente ou não. Sim. Porque já naquela época havia grandes diferenças entre os países da América Latina e os países da Europa e Estados Unidos. Então, o meu objetivo inicial era tentar compreender por que algumas democracias, né, funcionavam bem e outros países, mesmo com democracias, funcionavam de maneira deficiente. Então, isso que me levou Sim. a entrar na área de cultura política. E, na época, essa área estava se consolidando nos Estados Unidos, né? E especificamente em função desse interesse de tentar entender por que determinadas democracias, apesar de terem as mesmas instituições que os países desenvolvidos, não funcionavam como nesses países e, muito pelo contrário, geravam desigualdades políticas e sociais. O tema da tua tese é sobre o Equador, né? O tema da minha tese são padrões emergentes da cultura política no Equador, né, que foi eu comecei a minha pesquisa de campo em 1976 e, salvo meu juízo, foi o primeiro estudo de natureza empírica sobre cultura política no Equador. Constitui um grupo que tem trabalhado os temas da cultura política, né, que já é uma referência nacional. Os seus trabalhos e o grupo que o senhor constituiu ali na URGS, né? Tem produção de inúmeras teses, doutorado e dissertações, assim como a formação de pesquisadores, né? Estão pelo Brasil afora trabalhando nas mais diversas instituições públicas e privadas, né? Eu queria que o senhor nos falasse um pouco mais sobre isso, essa constituição desse grupo, né, de cultura política na URGS. Como a partir de que momento que tu pensas a constituição desse grupo, enfim? Bom, eu tive muita sorte quando cheguei aqui em 1979, que estava começando no Brasil também a se discutir o impacto da cultura política no processo de fortalecimento democrático. Em 1981, foi criado o primeiro Consórcio Nacional de Comportamento Político, né, no qual foram escolhidos professores de diferentes estados para discutir pontualmente cultura política e processos eleitorais particularmente. Então, algumas das pessoas que participavam desse grupo, para mencionar algumas, era o professor Bolívar Lamounier, de São Paulo, o professor Amaury de Souza, do Rio de Janeiro, Marcos Figueiredo também, do Rio de Janeiro, Olavo Brasil de Lima Júnior, Antônio Lavareda, né? Tinha 3 ou 4 mais, né? Aqui do Rio Grande do Sul eu representava o Rio Grande do Sul e tinha, como eu já disse, 3 ou 4 outros professores que lamentavelmente não consigo me lembrar agora. Mas nessa época foi muito importante do ponto de vista para mim, para compreender a política brasileira, porque esse grupo percorreu o país debatendo na época, né, com políticos
muito importantes na vida política brasileira, como, por exemplo, Leonel Brizola, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, e eram realizados seminários em diferentes estados, no qual este grupo se deslocava e discutia com esses políticos, né, formas de consolidar a democracia a partir não unicamente das instituições, mas também a partir do ser humano, né? Ou seja, a partir da ideia da constituição de uma cultura política. E foi uma experiência muito, muito importante na minha vida, né? Comecei a entender com profundidade a história política brasileira e a partir dessa experiência é que eu decidi criar um grupo, né, de pesquisa, um núcleo de pesquisa, que além de estudar não só o Brasil, buscasse comparar experiências políticas no âmbito da América Latina. E daí que surge essa ideia de constituir um núcleo de pesquisa sobre a América Latina, que, como tudo aqui nos nossos países, é muito difícil você criar núcleos dessa natureza porque não existe apoio. Né? Mas eu tive a sorte de contar com colegas, mas fundamentalmente com alunos que na época se interessaram em participar do núcleo, né? E muitos deles agora professores, colegas em diferentes partes do Brasil e até do mundo, né? E com um trabalho muito árduo, né? E eu até diria com uma dedicação muito grande dessas pessoas, é que nós conseguimos desenvolver, por exemplo, pesquisas eleitorais, que até 5 anos atrás, o Banco de Dados do Rio Grande do Sul era considerado o banco de dados eleitorais mais completos do Brasil. Né? Eu me aposentei o ano passado, mas o núcleo continua funcionando. Eu fui convidado para permanecer como professor permanente, né, pelo qual eu agradeço aos meus colegas que me convidaram. E em função disso eu continuo na coordenação do núcleo, né? E o núcleo continua funcionando agora com outros professores do programa. Então, o polo aglutinador do grupo ele foi o núcleo do PESAL. Então, foi a partir dali que se criou, Sim, no PESAL ele congregou um conjunto de estudantes que estavam interessados em estudos de cultura política e que orientaram as suas dissertações ou as suas teses de doutorado nessa direção. Né? E muitos deles, mesmo depois de formados, continuaram a manter um vínculo com o núcleo, né? Que conseguiu arrecadar recursos para manter várias pesquisas em desenvolvimento. Né? Bom, então o senhor tem desde o início que o senhor iniciou seu trabalho acadêmico e trabalho de pesquisa aqui na URGS, o senhor trabalha fundamentalmente com a cultura política, né? Essa é a sua área de estudo? Sim, a minha área pontual de especialização seria a cultura política, mas cultura política é só um elemento no campo da ciência política, né? Isso não significa que eu não tenha trabalhado com a dimensão institucional, com a dimensão teórica, a dimensão histórica, a dimensão estrutural, a dimensão elitista da ciência política. Né? Porque se você não pode entender como é que se estrutura uma sociedade em qualquer sistema político, sem compreender como é que a dimensão institucional funciona, como é que o processo histórico acabou impactando a estrutura desse tipo de sociedade. Né? Então, na verdade, são um conjunto de áreas que subsidiam um elemento pontual, nesse caso a cultura política, cujo objetivo é precisamente isto: como tornar o cidadão protagonista da sua história, né? Como torná-lo mais participativo no processo de desenvolvimento de um país. Então, é isso que a cultura política tem como objetivo, ou seja, trabalhar naquilo que se denomina da microdimensão, que é a dimensão do sujeito, a dimensão do ser humano, a dimensão do cidadão. Né? Isso ocorre porque a história tem mostrado que, embora instituições, normas, regras
leis sejam absolutamente imprescindíveis para que o sistema funcione, elas só funcionam quando tem anuência da sociedade civil. É a sociedade, o indivíduo que dá legitimidade para o funcionamento das instituições. E se nós não compreendermos essa dimensão, nós vamos estar permanentemente numa situação, na minha avaliação, de instabilidade política e, no máximo, alcançando democracias chamadas híbridas, ou seja, democracias que formalmente funcionam, mas que na dimensão social estão longe de atingir os seus objetivos em termos de desenvolvimento humano e de igualdade econômica. Sim. Eu queria, são 40 anos de URGS, né, de vida acadêmica, de vida de pesquisa, mas quantos? Eu cheguei aqui em 1979 e me aposentei em 2019, portanto, são 40 anos. 40 anos. 40 anos. Eu queria te saber como é que tu percebes assim, o percurso, né, da ciência política nacional, né, e da ciência, se for possível, da ciência política assim, internacional ao longo desse tempo. Assim, como é que tu evoluiu a questão metodológica, enfim? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada no sentido de ter testemunhado o fortalecimento do campo da ciência política ao longo desses 40 anos. Né? Ao mesmo tempo, eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito importantes, intelectuais de alto gabarito no campo da ciência política. São muitos para enumerá-los aqui, mas eles são muito conhecidos pela sua produção acadêmica e científica. Eu acredito que nesses 40 anos a ciência política teve uma trajetória muito sólida, se institucionalizando como campo de estudo. Houve, eventualmente, algumas oscilações, algumas flutuações, algumas crises, né, que de alguma maneira afetaram muito mais, não só o campo da ciência política, mas as ciências sociais como um todo. Mas eu acredito que a ciência política, pontualmente, ela está consolidada no Brasil. Eu acredito que nós disputamos, do ponto de vista da produção científica, com as melhores universidades do mundo. Nós temos um privilégio do ponto de vista da formação de recursos humanos. Por exemplo, no nosso programa, e eu sei que esse é o caso de outros programas, né, nós temos professores formados em diferentes partes do mundo, né, que não é necessariamente o caso das universidades em outros países. Né. Então nós temos perspectivas diferenciadas da escola francesa, da escola inglesa, da escola norte-americana, que seriam mais importantes, mas também de outros países. E isso aí tem se demonstrado pelo número de recursos humanos do campo da ciência política que publicam no exterior, que apresentam trabalhos no exterior, e que se constituem em intelectuais muito referenciados, não só no campo nacional, como no campo internacional. Então eu diria que, embora estejamos atravessando tempos turbulentos nesta época, dificilmente a ciência política não irá se recuperar, vamos dizer assim, se restabelecer, assim como as ciências sociais, como áreas de ponta, áreas de referência. Um dos problemas, na minha opinião, que existem é que talvez nós, quando digo nós enquanto estrutura do campo das ciências sociais, talvez não tenhamos conseguido publicizar ou tangibilizar para a sociedade a importância da ciência política comparado com outras áreas. Mas, sem dúvida, se nós conseguirmos publicizar todas essas conquistas das ciências sociais, certamente que a sociedade vai tomar conhecimento, né, da importância das ciências humanas, entre as quais a ciência política, para o desenvolvimento do país. Uhum. Bom, desde sempre, né, as suas pesquisas tratam da questão da democracia na América Latina, e no Brasil, especificamente.
Recentemente você publicou um livro chamado Democracia Inercial, que esse tema é novamente debatido intensamente, né? Eu queria que nos contasse um pouco mais esse interesse por esse tema e especificamente sobre o seu último livro agora. Bom, vindo de uma formação norte-americana, né, e testemunhando como a democracia norte-americana funciona, né, que para mim não é modelo a ser seguido, diga-se de passagem, né, mas é um modelo que funciona em função da capacidade do Estado de intervir economicamente para resolver problemas. Né. Quando cheguei aqui no Brasil, participando de vários congressos em vários países da América Latina, uma das coisas que sempre despertou a minha atenção foi a constatação de que, mesmo tendo as mesmas instituições aqui na América Latina que existiam nos Estados Unidos, a desigualdade social, a desigualdade econômica nos nossos países era extremamente acentuada. Na época, os intelectuais explicavam isso por causa dos estágios do desenvolvimento nessa perspectiva rostoniana, né, dos estágios de desenvolvimento. E ao longo do tempo, vivendo nesta região latino-americana, eu constatei que a democracia, a despeito do que na época se falava, ela não se consolidava nos mesmos moldes, por exemplo, das sociais-democracias europeias. Né? Por um lado, a dimensão formal ela funcionava, mas pelo lado da dimensão subjetiva da democracia, que é a dimensão social e a igualdade econômica, ela não funcionava. Então, isso despertou sempre a minha atenção. Inicialmente, eu examinava a democracia do ponto de vista de avaliar quais dispositivos poderiam ser introduzidos nos nossos países como catalisadores de uma cidadania mais eficiente. Né? Então, meus primeiros trabalhos se orientaram no campo do capital social e do empoderamento emancipatório que é proposto por Paulo Freire. Né? Mas, ao longo do tempo, eu vi os limites desse tipo de abordagem. E não fiquei satisfeito em tratar unicamente com esses dois temas e procurava encontrar explicações outras, né, à margem das teorias vigentes até hoje. Né. E examinando o que acontecia do ponto de vista dessa simetria entre democracia formal e democracia social, eu, uma vez lendo um livro sobre o desenvolvimento econômico no Brasil, eu li um livro do então ministro da Economia brasileiro, Mário Henrique Simonsen, que introduziu na economia o conceito de inflação inercial. Né? E inflação inercial se refere basicamente, de maneira muito sintética, à ideia de que as pessoas desenvolvem, em época de inflação, uma memória inercial. Né? E mesmo que a economia venha eventualmente se estabilizar, essa memória acaba agindo como um elemento que não permite a estabilidade econômica e política. Porque as pessoas, como incorporaram essa ideia de que tudo aumenta todo o tempo, eles continuam aumentando os preços independente da economia estar estabilizada. Então isso gera, né, um conjunto de elementos extremamente prejudiciais para o desenvolvimento econômico e político de um país. Né? Então é necessário você não só estabilizar a economia, mas também recuperar essa memória, trazê-lo de volta para que exista como existe, por exemplo, no país onde eu vivi, né, que seria a Inglaterra, onde o índice de inflação é sempre mínimo, né? E o poder aquisitivo também se mantém no mesmo patamar. Então, o aumento de preços lá, eles não ocorrem como na América Latina. Então, você não tem essa possibilidade de desenvolver essa memória inercial. Né? Então, isso me chamou a atenção, principalmente pelo fato de que a inflação inercial colocava a economia indo numa direção
e o comportamento da sociedade numa outra direção. Então esse conceito eu tentei transportá-lo para a ciência política, né, no sentido de que, historicamente, as economias na América Latina têm experimentado oscilações, né? Num determinado período eles têm um crescimento econômico razoavelmente moderado, mas esse crescimento econômico ele é anulado, né, com as crises econômicas. Então muitos dos ganhos sociais que você tem num determinado período econômico, eles são perdidos em épocas de crise econômica. Então ao longo do tempo você não tem uma estabilidade econômica. Então, mesmo que você tenha um desenvolvimento tecnológico e econômico moderado, a sociedade não recebe os benefícios das políticas públicas. Então você tem uma simetria, ou seja, o Estado, do ponto de vista, por exemplo, das organizações internacionais que avaliam a democracia do ponto de vista formal, a maior parte dos países da América Latina são consideradas democracias consolidadas. Mas sob que critério? Pelo critério de que, do ponto de vista formal, os partidos funcionam, existem eleições a cada 4 anos, né? Eventualmente quem é o vitorioso numa eleição, né? ele tem legitimidade por parte da sociedade civil. É aquilo que um autor norte-americano chama de poliarquia, né? Há pelo menos um processo de estabilidade do ponto de vista da dimensão formal. Então, de acordo com essas instituições que avaliam a democracia na América Latina, os países da América Latina estão democraticamente consolidados. Mas quando você examina o outro lado da democracia, que é a dimensão social, a dimensão substantiva, nós observamos o contrário. Contrariamente ao que está acontecendo na dimensão formal, nós estamos observando o aumento da criminalidade, aumento da insegurança, aumento da desigualdade política, aumento da pobreza, né? E sem perspectivas de que isso aí venha a ser resolvido a curto prazo, né? Então, essa assimetria entre a economia e consequentemente, o governo indo numa direção e que se contrapõe à sociedade indo numa outra direção, cria aquilo que se denomina de uma inércia. Ou seja, as coisas funcionam porque têm que funcionar, mas não significa que elas funcionem eficientemente. Consequentemente, você vai ter uma crise política e de legitimidade permanente. Você acaba tendo uma legitimidade jurídica, mas você não tem uma legitimidade social. Diga, legitimidade jurídica é o fato das pessoas aceitarem as instituições como sendo legítimas. Mas essas mesmas instituições não têm o reconhecimento e a aceitação da população como um todo. Então isso gera uma crise de natureza institucional do ponto de vista da cultura política. Porque as pessoas não acreditam nas instituições, não acreditam nas leis, né? Cria-se quase que um estado coveziano de natureza, né? Onde cada qual tenta sobreviver do ponto de vista individual, não se pensa no coletivo, e você tem aquilo que se denomina da estabilidade e da instabilidade. Nós vivemos períodos permanentes de instabilidade, né? Mas com instituições formais do ponto de vista jurídico aceitas e legalmente institucionalizadas. Isto gera um sistema híbrido. E um sistema híbrido tem como consequência o surgimento de cidadãos altamente despolitizados, né, onde a polarização se acentua, né, e a intolerância política acaba se tornando um traço. Eu acho que esse tem sido o modelo das democracias latino-americanas nos últimos 20 anos. Né? É aquilo que um autor alemão chama de democracias iliberais. Né? Ou seja, democracias que misturam práticas democráticas com práticas autoritárias. Então, o que eu busco, né, nesse livro é precisamente ir a fundo na tentativa
de encontrar quais são as variáveis, não, ou as dimensões contextuais dos nossos países que inibem esse progresso democrático. Né? Então, por exemplo, a cooptação é um elemento, é um traço histórico dos nossos países que perpassa todos os governos latino-americanos dos últimos 50 anos. Né? A corrupção é outro elemento que está institucionalizado e que até nos meios acadêmicos, muitas vezes, eu tenho ouvido pessoas falarem que principalmente da área econômica, né, que se considerado do ponto de vista do produto interno bruto, né, aquilo que é desviado para a corrupção não significa nada, porque menos de 0,5%. Né? Eu acho isso aí um absurdo, porque você não pode pensar, né, a corrupção do ponto de vista desses números, mas você tem que pensar a corrupção do ponto de vista do que essa quantia de recursos significaria, por exemplo, para o desenvolvimento social, para a construção de hospitais, construção de escolas. Né? E aquele dinheiro que é desviado para a corrupção, né, e que é considerado normal, na verdade seriam recursos absolutamente prescindíveis para dar um impulso, né, no bem-estar da população. Então, esses conceitos foi o que me levaram, né, a examinar esses elementos como sendo obstáculos para o desenvolvimento democrático. Então, a constatação de que há uma democracia híbrida, ela gera ao mesmo tempo a necessidade de pensar em formas de superá-la. Né? E os 2 últimos capítulos do meu livro buscam precisamente isto. E aí eu retomo os meus primeiros estudos lá da década de 90, né? que eu trabalhava com capital social e empoderamento emancipatório, né? E eu coloco esses 2 elementos como sendo dispositivos muito importantes para você resgatar o protagonismo cidadão, para você trazer o cidadão para a esfera política, né? E através de um processo de desenvolvimento de uma mentalidade coletiva, né? Colocando interesses individuais em plano secundário, que seria uma maneira de você estruturar a sociedade em comunidades e, a partir desse elemento, você empoderá-los e torná-los cidadãos críticos e participativos. Eu acho que cada vez mais essa ideia de construir uma comunidade presencial está se tornando mais difícil em função da tecnologia de informação, principalmente a internet, onde a mobilização presencial tradicional está sendo substituída pela chamada mobilização digital. Né? Eu acho que nos nossos países a mobilização digital não vai resolver nossos problemas. Ela é importante do ponto de vista da divulgação de informações, da formação de grupos, da transmissão, né? E compartilhamento de dados, mas eu continuo a pensar que a única maneira que você transforma um país para melhor é quando o cidadão participa. E participa significa ação. E ação significa você sair nas ruas, né, para mostrar seu descontentamento. Obviamente eu não estou falando do ponto de vista do uso da violência, mas sim do ponto de vista do uso do poder que o povo tem. Eu acho que o Brasil, comparado com os outros países da América Latina, do ponto de vista da cultura política, sempre foi um país mais passivo, do ponto de vista da mobilização estrutural. Não se pode negar que em períodos históricos a população brasileira se mobilizou, inclusive, gerando câmbios significativos, a marcha pelas diretas, a marcha pelo impeachment na época do Collor. Mas são mobilizações episódicas, são mobilizações que surgem num determinado tempo e posteriormente a população volta a um comportamento de passividade permanente. E quando você necessita da presença da população para melhorar, né, o desempenho governamental, tornar as autoridades mais responsáveis, né, perante a sociedade, aí não sei se é por cansaço, por falta de esperança, né,
ou simplesmente por indiferença, né, a população brasileira, comparada com outros países, ela não se mobiliza, né? Então você tem o caso, por exemplo, do Equador, que você tem mobilizações que mudaram o presidente, né? Várias vezes você tem casos no Peru, na Colômbia. Obviamente que com isso aí eu não estou defendendo, né, a alteração do presidente. O ideal seria que o presidente se mantenha sempre dentro dos seus parâmetros legais e legítimos e desempenhando um bom trabalho. Mas quando um governo não se sente pressionado, aí faz o que quer. Então, nesse sentido, respondendo pontualmente a tua pergunta, né, eu acho que no Brasil a cultura política é muito mais passiva nesse sentido, né, político, do que outros países na América Latina. Quero te agradecer novamente por nos receber, sua disponibilidade. É isso. Eu que agradeço.